Salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. E vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Jurisprudência Tributária Facilitada, iniciando aí o módulo de Imposto de Renda. Então a gente vai começar aqui uma sequência de vídeos em que a gente vai tratar aí sobre os impostos de competência federal. O primeiro deles é o Imposto de Renda. Então, esse é um módulo em que a gente vai tratar aí dos entendimentos jurisprudenciais, decisões, súmulas do STF e do STJ sobre esse imposto. Mas nesse vídeo a gente não vai tratar especificamente de uma decisão, de uma súmula. É um vídeo em que eu pretendo traçar um panorama geral sobre a hipótese de incidência do imposto de renda, né, sobre o fato gerador desse imposto. É um daqueles vídeos teóricos que vocês já estão familiarizados aqui dentro do nosso curso, e o objetivo é facilitar o entendimento aí dos próximos vídeos, em que aí é ok, a gente vai se debruçar, eu vou comentar aí alguma decisão em específico, alguma súmula, ok? Então vamos lá. A ideia aqui é que eu traga conceitos iniciais sobre imposto de renda, o que é renda, né, a ideia de acréscimo patrimonial, a ideia de indenização, a ideia de disponibilidade jurídico-econômica da renda, as diversas modalidades de renda, né, a diferença de renda para provento. Então tudo isso a gente vai comentar aqui. E aí o objetivo é vocês terem essa visão geral sobre o fato gerador desse imposto, ok? Vamos aqui por slide. E aí eu quero mostrar para vocês o que eu trouxe aqui, né? Então a ideia é essa, né? Imposto de renda e proventos, a gente fica muito, às vezes, ali com imposto de renda, esquece que é imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então a gente esquece, né, de que é provento, qual que é a diferença de provento para a renda, né? E aqui o principal é a gente vincular renda e provento com a ideia de acréscimo patrimonial, né? O imposto, o imposto sobre a renda, ele está associado a uma riqueza nova, né? Um acréscimo patrimonial. Então, essa é a ideia principal aqui. Sempre quando a gente vai analisar uma situação concreta, né, algum valor que uma pessoa recebe, a gente sempre tem que avaliar se esse valor se refere a um acréscimo patrimonial, se refere a uma riqueza nova, ou é uma mera indenização, algo que está recompondo o patrimônio da empresa ou da pessoa natural. Então, num cenário desse tipo, em que não há acréscimo patrimonial, não tem uma riqueza nova, não vai haver a incidência desse imposto. A gente vai analisar de uma forma um pouco mais detida esse ponto. Então, a gente já tem que se acostumar com a ideia, né? Renda, provento, vinculado aí à noção de acréscimo patrimonial, a noção de uma riqueza nova. Mas aqui é importante a gente diferenciar renda de provento. Renda, pessoal, é aquele valor que se refere a um acréscimo patrimonial, mas é um acréscimo patrimonial decorrente ou do trabalho ou do capital. Vamos lá. Quando que eu aufiro um rendimento, aufiro uma renda decorrente do meu trabalho? É meu salário, minha remuneração, ou no caso de um empresário, né, de um sócio administrador, ele recebe ali um prolabore, são valores recebidos em decorrência lógica com o exercício de alguma atividade laborativa. Fui lá, trabalhei, né, exerci uma atividade e recebi um valor. Então é alguém remunerando a minha atividade, alguma atividade que eu executei. No âmbito de uma relação de emprego, aí a gente denomina de salário, remuneração, ou ele é um servidor público, ou ele é um sócio administrador, um conselheiro, um diretor, em que ele recebeu um valor em decorrência de uma atividade que ele exerceu. Então ele recebeu um valor que ele não tinha antes, é um acréscimo patrimonial, é algo novo, é uma riqueza nova, e aí, obviamente, vai ser tributado pelo imposto de renda, mas essa é uma renda decorrente do seu trabalho. Ou uma renda decorrente do capital. Então eu tenho aí algum valor investido, ou eu comprei um imóvel que depois eu penso em vender. Então os rendimentos, os juros, ou algum ganho em decorrência da venda desse imóvel, em decorrência de eu ser proprietário de algum bem. Então, eu tenho um dinheiro ali que sobrou, eu tenho as minhas economias e eu vou lá e adquiro um lote de ações,
eu invisto em uma empresa e aí depois ela me paga dividendos. Esse dividendos que eu recebo não é porque eu trabalhei para a empresa, não é porque eu exerci uma atividade laborativa, é porque eu emprestei meu dinheiro, né? Eu investi meu dinheiro, então tem um terceiro usando meu dinheiro. E aí, e o uso desse meu dinheiro vai ser remunerado. Eu vou receber aí um determinado valor em decorrência de eu ter investido esse capital. Eu comprei um imóvel, depois vendi a um preço maior. Esse ganho, essa diferença de valor é tratada como um rendimento em decorrência do capital, não foi em decorrência do meu trabalho. Eu ganhei ali, eu tive um ganho vendendo um imóvel. E esse ganho é considerado como uma renda, não foi por causa do meu trabalho, do meu esforço laborativo, não. Foi por causa de que meu capital foi investido de uma certa forma e ele foi remunerado, né? E esse rendimento que eu tive em decorrência da aplicação do meu capital, ele também é tributado aí pelo imposto de renda, uma renda, né, decorrente, né, do capital. E aí, né, qualquer rendimento, qualquer acréscimo patrimonial que eu venha a ter, que não é decorrente do capital e nem do trabalho, ele se classifica como provento. Então, provento, né, a ideia de provento, ele é aquele acréscimo patrimonial residual, em que eu defino por exclusão. Então, falou: olha, esse é um valor que eu recebi que não é decorrente do trabalho e não é decorrente do capital. Então, ele se classifica não como renda, mas como provento. Vai ser tributado da mesma forma pelo imposto de renda. Exemplo. Eu recebi ali um valor a título de aposentadoria. Então, me aposentei, né? Então, paguei ali contribuições previdenciárias durante toda a minha atividade, todo o período em que eu trabalhei, e agora eu me aposentei. E eu vou receber um valor, né, que é denominado de um benefício previdenciário, uma aposentadoria. E a aposentadoria, pessoal, é um provento. Né? Não é uma renda, é um provento. Por quê? Porque é um valor que eu recebo que não decorre do meu trabalho. Eu tô lá em casa sem fazer nada, coçando o saco o dia inteiro, né? Me aposentei, tô curtindo a vida e recebo um valor todo mês. É um acréscimo patrimonial? Isso é uma riqueza nova? É, mas não é nem decorrente do meu trabalho e nem decorrente do capital. É um benefício previdenciário ali que eu tenho e é denominado provento. É tributado pelo imposto de renda? É tributado pelo imposto de renda. E outro exemplo é loteria, né? Eu apostei e ganhei. E ganhei ali R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão é um rendimento, é uma riqueza nova, mas não é decorrente do meu trabalho, nem decorrente do capital. Então aí ele é denominado provento. E outro ponto que é interessante aqui é essa questão do acréscimo patrimonial. Então, se não é um acréscimo patrimonial, se não é uma riqueza nova, não tá inserido aí no campo de incidência do imposto de renda. Então, por exemplo, eu tenho uma indenização, né? Se fala muito nessa questão aí, acréscimo patrimonial e indenização, que a indenização não seria tributada pelo imposto de renda. Por quê? Porque ela não seria um acréscimo patrimonial. A gente tem que tomar cuidado com essa afirmação, né? Que nem tudo que recebe o nome de indenização necessariamente não vai se enquadrar na ideia de acréscimo patrimonial. No geral, indenização realmente não é um acréscimo patrimonial, é uma recomposição do patrimônio. Então, sendo uma recomposição patrimonial, não sendo uma riqueza nova, realmente aí não há a incidência do imposto de renda. Então, por exemplo, teve uma pessoa que foi lá e bateu no meu carro. Ela foi responsável, ela cometeu um ato ilícito, ela foi responsável ali pelo dano que eu tive, um dano material em um bem do meu patrimônio. E aí deu perda total, o carro não tem como ser reaproveitado e ela vai me pagar o valor que esse bem tinha no momento do acidente. Então vamos supor que esse bem, né, esse veículo automotor, valia R$ 60 mil lá no momento em que ocorreu o acidente. Então ela vai depositar na minha conta R$ 60 mil. Tá? E aí, ok, estou recebendo R$ 60 mil. Pô, vai incidir em imposto de renda? É um rendimento? Não, porque a finalidade dessa indenização, essa indenização por dano material, ela visa recompor o estado o status do meu patrimônio, o estado do meu patrimônio antes do acidente.
Então, ela simplesmente está me pagando ou me transferindo um valor que correspondia ao valor do automóvel que eu tinha antes. Então aí eu não estou recebendo nada novo. A ideia do valor da indenização é recompor o meu patrimônio, né, em um estado patrimonial, em um estado anterior ao momento do acidente. Então aí eu não tenho um acréscimo patrimonial, não tenho aí uma riqueza nova. Então esse tipo de indenização realmente não é submetido à incidência do imposto de renda. Mas eu posso ter uma indenização que é um acréscimo patrimonial. Por exemplo, uma indenização por lucros cessantes. Então, essa pessoa aí que teve o carro danificado, ela também ficou em possibilidade de trabalhar por um mês. Né? E ela era autônoma, se ela não trabalha, ela não ganha. Então, esse acidente, e a pessoa que foi responsável por esse acidente, tornou essa pessoa impossibilitada de trabalhar durante um mês. E aí, essa pessoa deixou de receber. Né? Ela não consegue trabalhar, então ela não consegue receber durante um mês. E aí, além de ela pagar a indenização por ela ter danificado o veículo, em que ela ela deu perda total, ela vai também ter que pagar uma indenização em decorrência do valor que essa pessoa deixou de ganhar por ela estar impossibilitada de trabalhar. Então vamos supor que ela ganha mensalmente uma estimativa de 15 mil reais. Então essa pessoa vai ter que pagar para ela 15 mil reais a título de indenização por lucros cessantes. Então, nesse caso, esses 15 mil reais vão ser tributados pelo imposto de renda. Por quê? Porque esses 15 mil reais é o valor que ela ganharia a título de rendimento se ela estivesse trabalhando, se ela pudesse estar trabalhando. Então, nesse caso, esses 15 mil reais é um acréscimo patrimonial, é uma riqueza nova. Então, ela vai ser tributada, mesmo que seja qualificada juridicamente como uma indenização. Ok? Então, indenizações que, na sua essência, é uma recomposição patrimonial, esse tipo de indenização não vai ser submetido à incidência do imposto de renda. Já as indenizações que sim se enquadram na ideia de acréscimo patrimonial, não é porque se chama indenização, o nome não interfere no fenômeno da incidência tributária. O que eu tenho que olhar é se ele se enquadra no fato gerador do imposto de renda. E o fato gerador do imposto de renda traz essa ideia de acréscimo patrimonial. Ok? Então vamos voltar aqui para o slide, que eu quero colocar esse ponto para vocês, essa outra ideia relativa ao acréscimo patrimonial, mas a disponibilidade econômica e jurídica da renda, do provento, da riqueza nova. Então, o que é uma disponibilidade econômica? O que é uma disponibilidade jurídica? Ou eles são sinônimos? Como que é essa questão aí? A questão é o seguinte, não são sinônimos, A doutrina entende que são coisas diferentes. Eu tenho uma disponibilidade econômica da renda e uma disponibilidade jurídica da renda são coisas distintas. Então vamos lá. Qual que é a diferença de eu ter uma disponibilidade econômica da renda e eu ter uma disponibilidade jurídica? Disponibilidade econômica é quando eu tenho lá o valor. Eu recebi efetivamente o valor. Houve ali uma transferência efetiva do dinheiro. Eu tenho ali a disponibilidade econômica. Houve realmente a disponibilização do dinheiro no meu caixa. Houve a transferência, o depósito do valor que eu tenho direito, está lá depositado na minha conta corrente. Já a disponibilidade jurídica, eu só tenho direito. Eu tenho esse direito, mas eu vou receber efetivamente esse valor só daqui a um tempo. Mas eu já tenho esse direito. Então eu já tenho a disponibilidade jurídica do valor, da renda. Mas eu não tenho efetivamente o valor em espécie na minha conta, nas minhas mãos. Não tenho aí a disponibilidade econômica, mas eu tenho uma disponibilidade jurídica. Por exemplo, eu vendi a prazo. Então já registrei na minha contabilidade que eu tenho um direito. Eu tenho um direito perante essa pessoa a receber um determinado valor. Não recebi ainda, mas eu já tenho essa disponibilidade. Não é uma disponibilidade econômica, mas é uma disponibilidade jurídica. Quando esse cliente
né, me pagar lá daqui 2, 3 meses, né, aí eu vou ter uma disponibilidade econômica, porque aí ele depositou, ele me pagou efetivamente o valor. Aí esse valor já está disponível economicamente para eu gastar, para eu utilizar de alguma forma. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. Obviamente, é uma introdução, são noções, são conceitos que serão bastante importantes para a gente discutir entendimentos jurisprudenciais muito importantes aí nos próximos vídeos. Ok? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.